Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal para edificar, para a glória de Deus. Fico feliz que você esteja acompanhando, compartilhando, interagindo também, quando você deixa seus comentários, isso é muito importante, tá? E eu espero muito mesmo que cada vez mais pessoas fiquem mais interessadas por aprender mais a palavra de Deus, do Senhor Jesus, tá? E você seja um multiplicador, tanto compartilhando, fazendo a propaganda, digamos assim, como também você multiplicando o conhecimento que você tem recebido aqui no canal. Tá? Isso tudo é para a glória de Deus. Certo? Talvez muita gente está aí pensando, isso aí ele está fazendo, está tramando alguma coisa, no final das contas ele vai vender um curso. Não tem essa intenção não, tá? Fique tranquilo com relação a isso. Minha intenção é compartilhar da palavra de Deus um pouco do que o Senhor tem me dado. E uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente está sempre aprendendo. Tem uma música que fala de coração ensinável. Eu espero que você tenha esse coração ensinável. Ou seja, esteja disposto a aprender, seja humilde para reconhecer que ainda não domina nada, nenhum assunto, mas que está sempre pronto para aprender mais. Tudo bem que você tenha uma caminhada e já esteja bastante inteirado de um assunto ou vários assuntos na Bíblia, mas nunca pense que você está no topo desse ou daquele conhecimento. Todos nós estamos aprendendo e eu acho que a gente tem que pensar como corpo, como coletividade, em que cada um, como diz a Bíblia, cada um faz a sua operação para a edificação do corpo em amor. Cada um fazendo a sua parte, certo? E como eu estava falando, a gente está sempre aprendendo da palavra de Deus, porque diz a Bíblia, não é? A palavra do Senhor se renova. Sabe onde está escrito? Alguém pode deixar aqui no comentário qual é o versículo? Brincadeira, é uma pegadinha mesmo, tá? Não existe esse versículo. Não existe texto na Bíblia que diga que a palavra do Senhor se renova, porque ela não se renova. Como assim? Mas você pode pensar, mas a Bíblia, ela é atual. Isso é verdade. Ela fala ao nosso coração hoje, e isso é verdade. Mas ela não se renova como se o que foi dito lá atrás tinha um sentido, e com o passar do tempo ela vai adquirindo outros sentidos, se afastando do sentido original. Não, isso não. Tá? Então, quando eu ouço, às vezes, algumas pessoas dizendo assim, a palavra do Senhor se renova a cada... se renova a cada manhã, agora até completam isso, né? Talvez lembrando daquela frase que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E aí algumas pessoas pegam, e aí se popularizou. É mais um daqueles dizeres evangélicos, que a gente não sabe como começou, mas que está aí na mente, no imaginário popular cristão, e muita gente vai repetindo. Então, não tem esse versículo, tá? A palavra do Senhor se renova, ou se renova a cada manhã, com a ideia de que o sentido que ela tinha lá no original, lá aqui, no texto, com o passar do tempo, foi adquirindo outro sentido e outro entendimento. Não. Na verdade, o que eu falo, inclusive, sempre na igreja, é o seguinte: o que acontece é que grande parte da cristandade, ao ler um determinado texto, ou até ouvir, não entendeu qual é o sentido original. E às vezes vem músicas, já falei aqui várias vezes sobre isso, canções que vêm falar de alguma coisa que não está dentro do sentido original, é apenas poesia. E tem pregações que fogem da exegese bíblica, fogem do sentido original, e aí tem pessoas que querem trazer novidade. Tem um texto em Atos que fala que os atenienses estavam ali reunidos na praça, discutindo filosofia, discutindo assuntos, e era muito comum isso lá na antiga Grécia, e dizia que os atenienses estavam sempre buscando alguma novidade. Ou seja, eles estavam sempre em busca da verdade, em busca de conceitos novos ou conceitos que clareassem a mente deles sobre alguns temas que ainda eram obscuros, e eles se ocupavam disso, se ocupavam de estar reunidos trocando ideias filosóficas. E aí eu falei, isso há muitos anos atrás, e disse assim: hoje existem crentes atenienses, eles estão ocupados atrás de novidades. E vai achar.
como tem achado. Muita gente sai aí pregando coisa que, se você for olhar o sentido original, não era aquilo. Mas parece legal. Poxa, eu ouvi, rapaz, eu gostei. Achei muito legal. Aquilo que o pregador fulano falou, aquilo que outro lá disse, sabe? E aí muita gente se empolga com a novidade e esquece do sentido original. E alguns aí, com essas novidades, justificam esse surgimento dessas novidades com esse falso versículo que não existe, que não está escrito, dizendo que a palavra do Senhor se renova. Eu entendo que, como eu disse, hoje você lê um texto e você, de repente, entendeu o que era que ele queria dizer. Não quer dizer que ela se renovou. Não, a palavra não se renovou. Ela renovou o seu entendimento e você começou a entender melhor o que é que realmente significava. O que é que o autor queria dizer. E é por isso que eu insisto aqui no canal, na igreja também, falando sobre contexto. Não se pode fugir. E contexto tem a ver com o texto que você está lendo, isso é contexto literário. Existe contexto social, quando você conhece a realidade daquele povo, o contexto histórico, se você conhece um pouco da história daquele povo e outras situações. Então, voltando para o tema, né, de hoje, a palavra do Senhor se renova. Tem um texto que eu vou ler aqui com você, que está no Salmos. É um salmo em que o salmista dedica um capítulo inteiro, o maior capítulo da Bíblia, falando sobre a palavra, sobre os mandamentos de Deus. No Salmo 119, versículo 160, ele diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Ele está falando da eternidade da palavra de Deus. Ou seja, da imutabilidade da palavra de Deus. Ela não muda, ela não se renova e adquire novos sentidos ao longo das culturas e épocas. O que é importante é a gente entender. Você pode até fazer uma adaptação dentro de uma determinada cultura para ser relevante aquele texto, para o povo daquele lugar e daquela época entenderem qual era a intenção original do autor. Isso é uma coisa. Isso é um recurso, um artifício que muitos missionários já usaram aí ao longo da história, de fazer como se fosse uma adaptação para o entendimento. Não é adaptação para a modernidade, para essa coisa tão flexível, tão fluida desse mundo hoje, que não quer uma verdade absoluta, mas quer verdades relativas. Não é isso. Não é isso. Eu falo de adaptações que muitos missionários já fizeram para um povo entender. Por exemplo, já ouvi falar de alguém que chegou num lugar em que eles pensavam que os sentimentos e pensamentos estavam no fígado. Se lesse o texto da Bíblia dizendo que Deus conhece, sonda os corações, não faria muito sentido. Aí alguém disse que Deus sonda o fígado. Para aquele povo, aquela tribo, entender qual era o sentido. Da mesma maneira, quando tem um texto em Isaías, por exemplo, que fala algo mais que a neve, você chega num lugar, né? O missionário chegou num lugar em que não neva, em que eles não faziam, na época, ideia do que era neve, não ia fazer sentido falar algo mais que a neve. O que ele usou? Usou o coco, que era o que ele tinha de mais alvo naquela comunidade, naquela civilização, naquele povo. E aí comparou o texto bíblico, usou o texto bíblico, e em lugar de neve se falou do coco, da brancura do coco. Não alterou o sentido, não trouxe um prejuízo para a verdade da palavra de Deus. Ela apenas foi feita relevante para quem estava ouvindo, para entender dentro de sua cultura. Aí é uma outra coisa, certo? Agora vamos lá para um outro texto. A gente leu aqui em Salmos, mostrando a imutabilidade e a eternidade da palavra de Deus. E eu vou ler um versículo, só um versículo que Jesus fala em Mateus 24, quando ele diz, ele fala sobre muita coisa que vai acontecer nos últimos tempos, grande tribulação, etc e tal. E aí, no capítulo 24, 35, ele diz, depois de um grande discurso, aliás, no meio, na verdade, no meio do discurso, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Claro que aqui ele está falando de cumprimento, o que ele falou vai se cumprir, mas também dá essa ideia da eternidade e imutabilidade da palavra de Deus. Porque a palavra, meu querido e querida, ela é uma expressão do caráter do próprio Deus. Ou seja, a palavra de Deus é quem revela quem Deus é quem revela
o caráter dele, o caráter de Cristo, e é o Espírito Santo que nos faz entender e absorver, e entender não só questão de conhecimento, de conceito, mas o quanto ela é poderosa e preciosa e necessária para a nossa vida diária, para a nossa transformação. Transformação de entendimento e, consequentemente, de atitudes. Então, com esses 2 versículos que eu li, eu quero somente dizer a você que a palavra não está escrita, ela não se renova, ela renova o nosso entendimento. Paulo diz no capítulo 12, 1 e versículo 1 de Romanos, 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando é que nós conseguimos renovar o nosso entendimento, sendo transformados para a glória de Deus? É pela palavra. Então, ela nos renova, ela renova o nosso entendimento, mas ela não se renova. O que acontece é, em grande parte, percebemos que tínhamos entendido errado. Eu acho que você já percebeu isso ao longo dos vídeos desse canal, para a glória de Deus, e outros irmãos que também têm feito outros vídeos por aí. Eu com certeza você vai achar muita coisa similar ao que eu estou falando aqui, outras diferentes, outras que eu não abordei ainda, tá? Mas com certeza você vai encontrar outros irmãos e irmãs pregando a palavra e mostrando que aquilo que a gente entendeu lá atrás, ou que até hoje talvez esteja na mente de muitos, estava errado. Foi um equívoco. Foi uma abordagem incorreta de algum texto bíblico. Não considerando contexto, não considerando alguns significados de palavras, enfim, um conceito, ou melhor, conceitos que a gente não entendeu, não tinha entendido. Então, quando você entende hoje, não é porque a palavra se renova. Na verdade, você cresceu, você amadureceu, você foi orientado, ensinado para entender melhor o que é que o texto estava dizendo. Ou melhor, o que ele sempre quis dizer, desde lá, do passado, desde a origem em que ele foi escrito ou falado, o sentido era aquele. E hoje, em pleno século XXI, a gente precisa entender o que ele dizia lá, porque entendendo o que ele dizia lá, vai ser mais fácil aplicar o sentido dessa palavra aqui. Porque ela não é um livro antiquado. A Bíblia não é um livro antiquado, como algumas pessoas pensam. Tem muita atualidade. Agora, tem coisas que a gente precisa entender o que é que se aplica e o que não se aplica mais. Por exemplo, eu já falei aqui em alguns vídeos, em alguns momentos, existem coisas que dizem respeito a rituais da antiga aliança. Primeiro conceito. Que hoje já não cabe mais, porque Jesus veio trazer o que Deus já tinha prometido desde vários textos, incluindo Jeremias 31. Então, quando Deus disse que ia fazer uma nova aliança, Jesus vem, cumpre essa nova aliança. Como já falei em outro vídeo, Jesus nasce e morre no Antigo Testamento, e na sua morte, ele inaugura um Novo Testamento. Na sua morte e ressurreição, ele inaugura o Novo Testamento, ou a nova aliança. Certo? Então, precisamos entender, através da palavra, o que é que Deus quer falar conosco. E o que é que Deus quer falar com você hoje? Que a palavra dele é imutável e que nós não podemos, você não pode, eu não posso, invalidar, torná-la, considerá-la antiquada ou que não tem aplicação para nós hoje. Não. O que ele quer falar conosco é que a palavra dele, como disse o salmista, é eterna, como Jesus disse. A palavra de Deus não vai passar e ela é poderosa, como diz também o autor de Hebreus, viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela permanece para sempre. Agora eu espero que você tenha renovado o seu entendimento, que o seu entendimento tenha sido renovado pela viva e eterna palavra de Deus. Tá? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.